Olá, meus alunos, saudade de vocês. A tia vai contar mais uma história hoje aqui. Devido ao distanciamento social, nós não estamos podendo nos encontrar, né? Mas não vamos deixar de estudar a palavra do Senhor, de aprender mais do Senhor. E hoje a gente vai ouvir uma história aqui que tem tudo a ver com o que a gente está passando, porque devido esse vírus, né, o coronavírus, muitas famílias às vezes estão passando por necessidades, estão precisando de ajuda, de um apoio. Então, nos mostra que devemos exercitar o que Jesus nos ensinou, que é o amor ao próximo. Então, o nosso versículo de hoje fala isso. A tia vai aproximar aqui, ó, que é: ame ao próximo como a ti mesmo. Tá lá em Mateus 22:39. Esse é o nosso versículo de hoje, tá? Então, que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E a nossa história também de hoje está aqui registrado na Bíblia, no livro do Senhor, né? E tá lá e também no livro de Lucas. Quem tiver a Bíblia em casa, pede o papai e a mamãe para abrir. Mas antes a gente vai fazer uma oração, pedindo o Papai do Céu para nos abençoar, para falar ao nosso coração através dessa mensagem. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada, Senhor, por este dia, pela tua proteção, pela tua provisão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para aprender da tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dessa mensagem. Ajuda-nos, ó Pai, a aprender mais de ti e também praticar aquilo que ouvimos. Que possamos, então, estar fazendo como o Senhor nos ensinou, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muitos dos nossos pequenininhos aqui já ouviram falar dessa história. Então, nós vamos agora contar para vocês essa história do bom samaritano. Certa vez, Jesus estava conversando com um homem. E esse homem, ele era um homem entendido da lei. Ele era um homem que sabia interpretar a lei. Olha só, era esse homem aqui, ó. Ele era um intérprete da lei. Antigamente, um intérprete da lei significava que ele explicava, ele lia as escrituras e ele explicava para as pessoas. Então, era considerado um intérprete da lei. Jesus estava conversando com este homem. E este homem falou para ele assim, ó: Senhor, mas o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque eu já sei que na Bíblia está escrito que é para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele assim: isso mesmo, se você entende, é isso mesmo. Aí ele falou assim: mas então, eu entendi, mas quem é esse próximo? Aí Jesus foi e contou para ele uma história, que na Bíblia fala parábola. Então Jesus contou para ele essa história para ele entender. Jesus falou assim: certa vez tinha um homem que estava a caminho de Jericó. Ele saiu de Jerusalém, ele era um homem judeu, um homem que cria na palavra de Deus, ele amava a Deus e ele também já tinha ouvido da palavra de Deus, ele era um judeu que era o povo de Deus. Então ele tinha o temor do Senhor, ele conhecia a palavra e ele amava a Deus. Esse judeu, então, estava a caminho, né, de Jericó. E ele, nesse caminho, ele é muito longo e o caminho era um pouco perigoso. E quando ele estava indo pelo caminho,
apareceram ladrões. E esses ladrões fizeram muita coisa com ele. Nossa, esses ladrões bateram nele, machucaram ele, levou tudo que ele tinha, deixou ele muito triste, machucado e jogado lá no chão. Olha só, eles fizeram muita coisa ruim com ele. Esse homem ficou muito machucado e ficou lá jogado no chão, não conseguia nem levantar. Então, enquanto ele estava lá no chão, coitadinho, todo machucado, ia passando um homem que era um sacerdote. O sacerdote era um homem de Deus, um homem que fazia os sacrifícios para Deus. Ele orava pelas pessoas, era um homem que sabia da Bíblia, era um homem de Deus. O sacerdote é como se fosse o nosso pastor de hoje, que ensina a palavra para nós, né? Cuida da igreja também, dos irmãos, né? Esse era o sacerdote. Esse homem estava passando e ele nem fingiu que nem viu. Olha só, o homem lá machucado no chão e ele passou ó, de fininho, fingiu que nem viu ele. E aí, tadinho, de repente veio um outro homem passando. Este outro homem, era esse aqui, era um levita. O levita também era um homem que cuidava do templo, que cuidava da igreja. O levita, ele cuidava da música da igreja. O levita, ele cuidava da limpeza do templo. Era um homem que cuidava da igreja também, sabia da palavra, tinha temor do Senhor, amava a Deus, mas ó, fez de conta que nem viu o homem lá machucado e foi embora, ó. E então, tadinho, será que ninguém ia ajudar ele? E Jesus continuou contando a história. De repente veio um viajante, ó, no seu cavalo. E aí esse viajante, ele era um samaritano. Os samaritanos, eles não tinham muito assim entendimento da palavra do Senhor, não. E além do mais, eles não se davam com os judeus, ou seja, eles eram meio que inimigo do povo judeu. E esse homem samaritano viu que aquele homem que estava lá no chão era um judeu. Só que mesmo assim, ele sendo um judeu, esse homem samaritano desceu do seu cavalinho, foi lá, pegou aquele homem, cuidou das feridas dele. A Bíblia fala que ele passou óleo e vinho nas feridas daquele homem, cuidou dele e ainda, ó, colocou ele no cavalinho dele, ó, e levou ele para um lugar onde ele pudesse se deitar e dormir e descansar. Então, Jesus falou para aquele homem que era o intérprete da lei: olha só, qual desses você acha que era o próximo daquele homem que estava machucado? Aí esse entendido da lei respondeu: claro, que é o samaritano. Porque o samaritano foi quem teve misericórdia daquele homem. Os outros passaram e fingiram que não viram ele caído no chão e machucado. E Jesus falou para ele: sim, agora você entendeu o que é esse entendimento de amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Vá e faça o mesmo. Então Jesus falou para aquele homem entendido da lei que era para ele ir e fazer como aquele homem samaritano, cuidar das pessoas. Se você vê alguém que está precisando de ajuda, ajudar, amar a pessoa, ter misericórdia daqueles que estão necessitando de ajuda. É isso que Deus quer de nós. É isso que Jesus nos ensina. E é isso que essa história de hoje também quer nos passar. Então, que possamos aprender a amar o próximo como a nós mesmos.
Então, a nossa história de hoje está registrado aqui no livro da Bíblia, em Lucas 10, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Você pede aí o papai e a mamãe para ler para você novamente, para você gravar essa historinha de hoje. Que a gente aprendeu então que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se você conhece alguém que mora perto da sua casa ou até mesmo longe, um coleguinha da escola, algum amiguinho que você viu na rua que está precisando de ajuda, precisando de uma roupinha, precisando de alimento, ajude. Você pode ajudar dessa forma e pode também estar orando por essas pessoas. Vamos orar então, pedindo a Deus que nos ajude a praticar o que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Bondoso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, por esta história, Senhor, do bom samaritano. Coloque no nosso coração também o desejo de querer ajudar, de ter misericórdia e compaixão das pessoas, meu Deus. Nos ajude a praticar a Tua palavra, assim como o Senhor nos ensina e assim como o Senhor quer de nós, Pai. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E essa é a nossa história de hoje. Então, eu quero deixar um abraço aí caloroso para vocês, um beijo e vamos continuar pedindo a Deus que tudo isso passe logo, para que a gente possa então estar se reunindo e se revendo lá no templo para adorar ao Senhor e estudar a palavra. Um forte abraço, um beijo para todos vocês. Tchau!